mulheres vão dar início à nossa aula de planejamento reprodutivo. É a aula que é um dos carros-chefes do nosso atendimento dentro da atenção primária, e a maior preocupação que nós temos hoje é porque essa consulta agora ela se resume ao seguinte: eu venho só renovar minha receita do ciclo 21. Vocês vão compreender a tamanha da gravidade, que é isso. Vocês vão compreender também a quantidade de ofertas que nós temos sobre o planejamento reprodutivo. Lembrando que o planejamento ele pertence ao casal ou pertence à mulher. Lembrem, hoje temos muitas meninas que estão começando precocemente essa questão do planejamento reprodutivo. Mas a nossa maior preocupação são essas meninas serem contraídas com algum IST ou a questão da gravidez precoce, tá bom? Bora começar a apresentação. Duplicar. Cadê? Espera ainda. Apareceu aqui. Todos estão conseguindo visualizar o slide? Responda para mim no grupo, por gentileza, da sala. Sim, tá dando para ver. Tá? Ótimo. Show de bola. Tá. São 63, como o Wender gosta de contar os slides, ok? Lembrando, ele permanece a questão do planejamento reprodutivo e que a gente vai estar falando muito sobre os métodos contraceptivos ou a forma do próprio planejamento em si. Lembrando, isso é uma conquista perante as mulheres, porque antes de 90, as mulheres não tinham como. Mas hoje, lembrando, é uma prevenção voluntária dessa gestação que vai ter repercussão tanto para aquela mulher, quanto para aquele casal, como também para a questão da sociedade e a família em si. Então, hoje, pela Lei 9.263, tá certo, de 96, o planejamento familiar ele permite os casais decidir o número de filhos que desejam ter e programar qual o intervalo entre as gestações. Se eu já perguntar a Gabriela, tu quer ter outro filho quando? Cíntia, tu quer ter outro filho quando? Entendeu? Porque elas têm hoje o direito de, eu tô com uma criança pequena, eu quero ter logo um filho, ou não querer ter um filho, agora ela tem essa proteção. E aí vocês, só para terem uma análise da situação. No Brasil, e aí vocês também entram muito nessa análise, entre as mulheres de idade de 15 a 49 anos, 55,4% faziam uso de algum método. 27,9% do método definitivo, que é a esterilização feminina, 27,3% anticoncepção oral e 4,3% de preservativo. A nossa preocupação perante a tudo isso é o aspecto, deixa eu aqui que eu vou querer conversar com vocês. É o aspecto que tem muitas mulheres que estão recorrendo a métodos definitivos. E essas mulheres hoje, elas não são abordadas e não são informadas dentro do atendimento quais são os métodos existentes. Será que ela sabe que eu tenho os métodos irreversíveis ou reversíveis, hormonais ou não hormonais? Então, essa mulher hoje realmente ela desconhece. E isso está sendo uma grande falha. Hoje, o que a gente observa dentro da atenção primária é o distanciamento dessas mulheres nas ações em relação de promoções à saúde promovidas, principalmente pelo pessoal da enfermagem, e essas mulheres começam a ter, não vou lá no posto tampouco, eu chego lá na farmácia e já compro. Só que essas mulheres, elas não têm noção nem quais são os métodos e nem quais são os riscos desses métodos. Vocês não estão vendo comigo já as contraindicações absolutas e relativas contra a questão dos hormônios. Será que eu posso utilizar? Será que eu não posso? Quais são os cuidados? E é isso que a gente tem que atentar, que essas mulheres não estão prestando atenção, tá certo? Então, lembrando, antes da mulher tomar a decisão de fazer uso pelo método irreversível, será que foi apresentada para ela essa lista dos métodos reversíveis? Porque na próxima oportunidade ela possa encontrar uma outra pessoa, ela possa querer ter um outro filho. Ninguém está fazendo mais essa opção. Então, a gente precisa muito bem repensar para, tá certo? E aí, a gente continuando, mostra que a maior prevalência do uso de métodos acontece nas mulheres a partir dos 30 anos de idade, em torno de 75%. O que quer dizer com isso? Porque hoje as mulheres que trabalham, que estão ativas, que têm a questão de força de trabalho, elas estão começando a decidir, não quero. E eu faço uma pergunta muito simples para vocês que têm menos de 30 anos. Hoje vocês estão na faculdade, alguns já têm filhos, outros não. Mas hoje vocês querem ter filho agora, durante a faculdade? Uns aconteceram, sim. Outros não quero. Não, eu quero terminar a faculdade, depois da faculdade eu quero fazer uma especialização, depois da especialização eu quero ter um concurso e passar nesse concurso e ter esse trabalho. Show!
conseguiu isso, atingiu já que idade? Então, vocês também estão nesse público aqui, vocês também estão nessa faixa. E só para vocês terem ideia, gente, isso para a gente é preocupante. Em 2005, referente aos nascidos vivos, 21,8% eram filhos de mães com a idade entre 10 e 19 anos, que pela ECA é aquelas mulheres que são adolescentes. Então, isso para a gente é uma gravidez precoce, isso também para a gente é preocupante em si. Então, assim, quando vocês forem fazer um atendimento de planejamento reprodutivo, sente com essa mulher, converse com essa mulher, conheça a realidade dessa mulher. Primeiro, veja qual é o conhecimento que ela tem em sua contracepção. E até que ponto esse parceiro dela está adepto ou não a esse método, a essa escolha. Tá certo? Colha também dados relativos à frequência do coito. Será que precisa estar adotando alguma atitude sobre a escolha dela, de eu forçar do profissional impor um método, ou é melhor que ela mesma escolha em si, tá certo? Então, isso também precisa ter essa contrapartida, eu preciso também conhecer isso. Então, quando vocês forem atender aquela mulher, veja quais... Ela precisa de um método que seja constante, ou ela tem uma relação muito pontual, uma vez ao ano, 2 vezes ao ano. Então, qual a necessidade desse método em si? Então, vamos ver agora a questão de coletar dados relativos à frequência do coito, ver o número de parceiros, ver a questão do nível de envolvimento contraceptivo. Ela tem adesão a comprimido? Não, ela tem pavor à agulha. O que vai ser? Quais são as objeções da mulher ou do parceiro em relação a esses métodos ofertados? Então, isso que a gente precisa conhecer. Ver o nível de conforto e desejo dessa mulher de tocar em seus genitais e muco cervical. Ver para ela o que é proibitivo, o que é mito, o que é que ela acha, o que vai contra a cultura dela, no aspecto religioso e cultural. Durante o atendimento, a gente precisa também compreender, e vocês viram lá na aula com a professora Ruana, sobre a questão da comunicação verbal e não verbal. Uma coisa é tu ficar falando e ela já virar os olhos, que saco, eu não queria sobre isso. E antes de tudo, o que é que essa mulher quer? Você quer ter quantos filhos? Você quer ter filho ou você não quer ter filho? Eu quero ter filho, mas não agora. Quando? Então, conhecer esse planejamento. Faz o levantamento da história da menstruação dessa mulher, vê a questão contraceptiva, vê o aspecto obstétrico. E aí a gente continua no aspecto avaliativo, fazendo exame físico e os testes laboratoriais, para a gente estar investigando também a parte hormonal e também sobre a questão de ST. E aí, o que a gente tem que repensar muita coisa? Ela tem que conhecer quais são esses diferentes métodos. Ela tem que saber as vantagens e as desvantagens. Ela tem que saber os riscos e os benefícios desses métodos. O problema é que hoje ela só sabe que existe comprimido e injeção. O básico é isso. E o preservativo. E o resto em si. Tá certo? Então, a escolha deve ser de acordo com a necessidade dela. Em nenhum momento imposta pela paciente, pelo profissional. O que foi, mulherzinha? E aí, o que vocês vão estar avaliando no aconselhamento? Para ela, a gravidez é proibitiva ou opcional? Relação sexual é um evento constante ou é um fato assim, ao acaso, é eventual em si ou é sistemático? Ela tem um relacionamento estável ou não? Em que eu tenho a questão de ter um parceiro que também vai estar apoiando aquela decisão dela. Ela tem um ou mais parceiros? Qual a idade dessa paciente? Como é a condição socioeconômico-cultural também dela? Qual a paridade? Quantos filhos? Ela tem uma saúde tranquila? Ela está correndo risco de saúde se ela também engravidar agora? E aí a gente vai começar a brincadeira. Deixa eu só fazer aqui um momento com vocês. Eu vou apresentar para vocês uma lista dos métodos existentes, tanto os irreversíveis como também os irreversíveis e reversíveis. Dentre os reversíveis, vocês vão ver que existem métodos que vocês não conhecem. Poxa, eu como profissional de saúde futura, eu não sei. Isso é frequente. E tem muitos profissionais hoje que não existem. Então, o que eu quero que vocês entendam é que mesmo vocês à distância, quando vocês se formar, vocês precisam também estar se atualizando. Isso também é importante, tá certo? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Os irreversíveis, que todo mundo conhece, a laqueadura, tubar e a vasectomia.
reversíveis. Nós temos o intrauterino, o dispositivo, que é o DIU, conhecido, o método de barreira, o método comportamental e a contracepção hormonal. Lembrando que esse DIU, ele também vai entrar nessa parte hormonal, vocês já vão ver. Os métodos de barreira que nós temos, o próprio preservativo, o diafragma, que é antiguíssimo, capuz cervical, eu acho que a maioria não conhece. Espermicida, acho que poucos já devem ter escutado. E eu digo que é tão frequente em si, tá certo? E aí nós temos também agora os métodos comportamentais, que é a questão do ritmo, a questão de frequência, o mucocervical, que é o de tocar, o citotérmico, que é da temperatura, o coito interrompido, que chulamente, né, vulgarmente, popularmente, as mulheres conhecem como cuspir fora, e vocês precisam, às vezes, conhecer esses termos, porque elas vão falar e vocês não vão compreender, e aí vocês vão entender que se trata do coito interrompido, e o método da amenorreia da lactação, que é tão frequente nas puérperas. Agora, nos hormonais, é o mais frequente, conhecido por vocês, que são os combinados orais injetáveis, a mini pílula, que é aquele que é a puérpera que faz o uso, os injetáveis, os implantes, isso aqui tem uma distribuição gratuita em Quixadá 5 anos atrás, os adesivos transdérmicos, que já está começando a ter um certo conhecimento, só que entra a questão financeira em si, anel vaginal, que eu acho que poucos conhecem, e esse daqui que o pessoal está fazendo uso muito errôneo, que é a questão da pílula do dia seguinte, que são os anticoncepcionais de emergência. E aí façam uma reflexão de tudo isso aqui que eu disse, quem é que vocês conhecem em si, tá bom? Bora começar agora o primeiro método. Se tiverem alguma dúvida, eu peço só que falem no grupo para eu ter essa noção, tá certo? E aí, o que acontece? Eu peço que vocês compreendam também no aspecto de vocês terem esse conhecimento para estar justamente fundamentar a decisão dessas mulheres. Muitos deles eu tenho disponível na rede básica de saúde e como também eu tenho disponível na parte que ela possa custear por conta própria. Qual é o problema? São poucas as mulheres que têm essa questão dessa situação, ok? E agora falar agora um pouco sobre a esterilização. Ele nada mais é que um método, né, de planejamento em que deixa a pessoa estéril. Na mulher, eu corto as trompas. Nos homens, eu corto os canais referentes, que é a ligadura. Tanto eu posso ligar, dar um nó ou cortar. O índice de sucesso ele vai variar conforme ou eu destruo ou removo aquela trompa. Mas a gente já escutou falar naqueles casos em que, vale, professora, já escutei falar que teve mulher que engravidou. Já, e isso acontece muito. Existem estudos em que já comprovam a ocorrência da reanastomose. O que é a reanastomose? É a formação de novos vasos. E a formação desses novos vasos vai permitir um novo caminho para ter esse exemplo da passagem desse óvulo e o encontro com o espermatozoide. Para vocês terem ideia, acontece em torno de 15%. E aí, o que a gente tem que prestar atenção? As mulheres em si, elas conseguem, eu vou fazer aqui só, falar aqui um grande problema que a gente acontece agora. As grandes mulheres, elas conseguem passar por esse procedimento justamente no aspecto de campanha eleitoral. Não sei se vocês já escutaram falar disso, eu não sei se vocês já lembram, mas tem muitos pacientes que conseguem esse procedimento mediante a troca política. Então, hoje, a questão da laqueadura tubarão, a questão da vasectomia, infelizmente, observamos que tem isso. E já escutamos falar muito no aspecto em que esses pacientes, elas conseguem desenvolver o aspecto de que, não vou fazer, não, eu vou deixar chegar a campanha eleitoral para estar efetuando tal fato. Então, a gente observa que isso é uma prática que a gente consegue observar, que é vinculada, infelizmente, ou financeiro, ou troca por voto. Cabe o quê? Para nós, profissionais de saúde, não estimular esse fato, não estimular essa prática em si, mas a gente ter que ela seja um direito dela, que ela possa recorrer à questão do SUS. Tem os critérios e critérios, óbvio, porque é uma decisão em que vai afetar o resto da vida daquela mulher. Nesse caso, ela tem que tomar uma decisão, passar em torno de 1 a 2 meses, dependendo da instituição,
tem a legislação que eu já vou falar para vocês, para ela ver a questão dos novos métodos, os outros métodos existentes, em que ela possa escolher ou não até ela tomar essa decisão, tá certo? E aí, continuando, deixa eu só falar aqui. Não, ainda estou fazendo aula com os meninos aqui, virtualmente, pelo Google Meet, com os alunos do 7º semestre da enfermagem. E aí, o que acontece? Na aula, o procedimento é indicado justamente para aqueles casais que têm a sua prole completa, sua prole completa, e realmente, eu não quero ter mais filho. Exemplo, acontece muito nas mulheres em que tem 7, 6, 5 filhos. Então, isso realmente a gente precisa ver, ok? Na vasectomia, só a nível mesmo de conhecimento, a gente faz a questão do corte aqui, ó, do canal deferente. Ou eu corto ou dou nó, ok? A vantagem da esterilidade permanente é um curto tempo de recuperação e tem baixo risco, tá certo? A longo prazo. Qual é a desvantagem? É difícil de ser revertido. Pode, mas ela tem um alto custo, ok? Tem a questão do arrependimento, como a própria laqueadura tubária também. E a pessoa, por conta de um procedimento, ela pode sentir dor ou desconforto após a realização do mesmo. E aí a gente escuta falar muito, e, gente, isso não é pouco, é muito. Se eu fizer a vasectomia, o pessoal fala, eu vou ficar impotente, eu vou deixar de ser viril, eu vou deixar... Não, isso tudo é mito, não é verdade. Eu já vou mostrar aqui para vocês, pela própria lei, rapidinho. Então, assim, não é castração, não vai afetar o testículo, nem o tamanho do testículo, não vai afetar o desempenho sexual, isso aqui é totalmente mito, ok? É explicar que é um procedimento cirúrgico que vai estar passando, e lembrar que pode sentir dor, sangramento e infecção. Sempre vai ter uma questão do formulário, para ter noção, para ter ciência, parará, parará. E aí a gente tem que ter esse cuidado para estar justamente aquilo que eu falei, no caso da cirurgia do mioma, sempre explicando. É um procedimento que tem anestesia local, que faz até guia ambulatorial, tá certo? E outro mito também, vasectomia não altera nenhum aspecto do sêmen, nem a quantidade. A questão assim, eu vou... Não, o que vai ter, a questão é a ausência do espermatozoide, mas que vai continuar tendo a questão da lubrificação normalmente, ok? O que é que serve para controlar se realmente está de qualidade ou não essa questão da vasectomia? Vai realizar um exame chamado espermograma em 2 condições, ou 3 meses após o procedimento, ou 20 ejaculações, ok? Depois desse prazo, ou de 3 meses, ou de 20 ejaculações, o que seja esperado é que não tenha mais a produção, a liberação desse esperma já, porque eles podem ficar nesse canal, ok? Então tem que ter muito cuidado. Tem muito homem que vai, vou fazer vasectomia e vou... Não, cuidado. Porque tu tem um prazo ou de 3 meses, ou de 20 ejaculações, que naquele caminho ainda posso ter esperma. Se perguntar, eu posso reverter, eu posso, pode. Na condição em que vou ter que pagar, porque o SUS ele não faz essa reversão, ok? E aí, bora falar sobre a questão da aula, que é a questão da laqueadura tubária, e vocês já estão vendo aqui pela imagem, e essa imagem está ótima, mostra bem direitinho essa questão do folículo, desenvolvimento, corpo lúteo, e mostrando justamente o que acontece quando a gente tem a ligação da trompa. Eu tenho os espermatozoides, eles podem até seguir o caminho, só que aqui existe uma porteira, que nem os espermatozoides passam, e que nem o óvulo, né, que é a questão do óvulo, que vai ser fecundado, fertilizado, ele também passa, ok? Então, o bloqueio realmente dessas trompas uterinas, impedindo o nosso reencontro romântico, vamos assim por dizer. É um procedimento que é feito pela videolaparoscopia, mas o que a gente está escutando muito? Mas eu fiz, eu tive meu neném, já aproveitei, já liguei. Pelo SUS, isso é proibido. Não pode ser feito. Faz escondido. A realidade é essa. Mas pelo SUS, isso é proibido. Ok? A vantagem é que eu posso fazer esse procedimento pela videolaparoscopia, cirurgia semelhante à questão da endometriose, a laparotomia, que é aquele corte totalmente aberto, vertical, ou a cudoscopia, que é lá pelo colo do útero.
Eu vou aqui por debaixo, aqui, ó, como fosse uma estereoscopia, e venho aqui e corto por dentro, ok? A vantagem é a mesma coisa da esterilização, curto tempo de recuperação e baixo risco, né, a questão de longo prazo. Desvantagem, mesma coisa, difícil ser revertida, é alto custo, arrependimento e dor e desconforto, porque é um procedimento em si, que pode gerar dor, sangramento e infecção. E a mesma coisa que a vasectomia, que tem que ter um formulário de consentimento. Quais são os critérios? Até a Gabriela perguntou. Sejam homens e mulheres com capacidade de vasectomia, né? Ou a questão da própria laqueadura tubária, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. E aí, o que acontece? A pessoa, ela tem que ter acima de 25 anos ou mais, e que tenha a presença de 2 filhos vivos. Então, ela já tem 2 meninos fora e está com um aqui no bucho. Ela tem que ter esses 2 filhos vivos e ter esse terceiro filho, ok? Tem situações que mulheres mais novas que 25 anos, e hoje é uma realidade, meninas com 20 anos com 5 filhos, 4 filhos, 3 filhos, isso também pode ser um critério. Por isso que eu tenho aqui homens e mulheres com capacidade civil plena, maiores de 25 anos, ou pelo menos com 2 filhos vivos, porque eu posso entrar nessa questão da idade menor, tá certo? Se lembra aquilo que eu falei? A tomada de decisão, passar um tempo para realmente rever se está certa essa decisão, pronto. A mulher, ou o próprio homem, ele tem um prazo de 60 dias entre a questão da decisão e a própria realização desse procedimento. Nesse momento, acontece muito aqui em Fortaleza, aqui no Gonzaguinha, do José Valdo e da Messejana. A mulher ela é acompanhada por uma equipe multidisciplinar, onde faz a oferta de todos esses métodos em si. Nesses métodos, o que acontece? Eu vou justamente desencorajar ela dessa decisão do método irreversível e ela possa escolher. Se ela passou esses 2 meses e não foi aceito, não, realmente eu quero, ok, mas aí eu tenho que fazer essa questão dessa assinatura em si, tá certo? O que acontece? Só ver uma coisa. O que acontece? Ela, geralmente, eu tenho as mulheres que são casadas, ela vai com seus respectivos companheiros, ou aquelas mulheres em que não tem nenhum parceiro, ela por si só. Em alguns municípios, alguns serviços, pede a assinatura da mãe. Depende de instituição em instituição. Mas que basta somente a própria assinatura da mulher, tá certo? Só queria que vocês prestem atenção só na coisinha bem clara. Eu vou estar falando de um por um, ok? Eu vou falar do irreversíveis, do reversíveis, e vou seguir na sequência todinha, tá bom? Então, a gente já falou de todos os métodos irreversíveis, certo? Bora falar um pouquinho sobre a questão do dispositivo intrauterino? Ele pode ser de barreira, como ele também pode ser hormonal. Quem nunca viu T, ele é um dispositivo com formato ó, de T, em que eu coloco ele aqui dentro do útero dessa mulher. Tenho 2 tipos. Eu tenho um DIU de cobre e eu tenho um DIU hormonal. O DIU de cobre, ele causa uma reação inflamatória na mulher, eu vou falar mais na frente, e ele tem uma validade de 10 anos. O DIU de hormônio é um DIU que tem uma liberação prolongada da progesterona em si, e ele tem a duração de 5 anos. Esse daqui é conhecido como Mirena, e aqui eu tenho vários, dentre eles a questão do Paragard, tá certo? O que o DIU em si ele faz? Desculpa. Ele forma espuma biológica, como se fosse tipo uma nuvem, vamos assim por dizer, dentro desse útero, com a presença de fibrina, células fagocíticas e enzimas proteolíticas. Ele vai impedir a passagem desse espermatozoide. Qual é o mecanismo em relação de ação desse DIU em si? Ele tem a questão das prostaglandinas. Se lembram das prostaglandinas? A questão lá na dismenorreia que a gente falou, que ele promove justamente essa contração e inflamação do músculo liso, que é aquilo que eu disse, é uma resposta inflamatória que vai estar levando. Ele modifica a morfologia superficial dessas células, tá certo? E a composição das proteínas da cavidade uterina. Em vulgo, ele faz todo esse processo para deixar aquele ambiente em condições inadequadas para passar aquele espermatozoide, estando ele, quando passar, falecer.
Então, o que o DIU de cobre causa? Ele libera cobre de forma contínua, estimulando a resposta inflamatória. A consequência dessa liberação desse cobre e dessa resposta inflamatória é que as mulheres que geralmente usam DIU de cobre, elas sentem cólicas, elas sentem mais cólicas e também tem a questão do sangramento ser mais aumentado em si. Já o DIU levonorgestrel, ele, que é de progesterona, ele já faz uma outra atuação. Ele não causa essa questão da reação inflamatória tanto. Ele causa uma diminuição do endométrio. Por isso que ele também é um indicativo no caso das mulheres com endometriose, para a questão da saída daquele endométrio. Estudos avisam que ele consegue reduzir o sangramento menstrual, e a dismenorreia é 75%, e que também em torno de 75% das mulheres, elas apresentam um quadro de amenorreia, e elas deixam de menstruar com a colocação do mesmo. Ele tem uma proteção também de gerar uma proteção, uma segurança de reduzir, de reduzir as chances de evoluir para um câncer de endométrio. Isso também é um fator protetivo, e ele melhora muito a questão dos sintomas de endometriose. Bora começar a falar das coisas. Quais são as vantagens, desvantagens, indicação, contraindicação, né? Qual é a contraindicação do DIU? Se lembra que eu disse para vocês que para uma mulher colocar o DIU, ela tem que fazer um exame de prevenção primeiro? Pronto. Se uma mulher, deixa eu mostrar aqui o vídeo. Se uma mulher, ela colocar o DIU, e se ela tiver algum IST ou alguma infecção, até mesmo a própria vaginose também tem que ter cuidado, ela pode evoluir para uma sepse, ou começa evoluindo para uma DIP, que é a doença inflamatória pélvica, e evolui para uma sepse. O que é que a gente tem que ter de cuidado em si? Essa mulher, para colocar o DIU, ela tem que fazer o exame preventivo, receber o resultado, fazer o tratamento e depois colocar o DIU, tá certo? Geralmente, o resultado do DIU sai rápido, ele não demora muito, em torno de 2 semanas, 3 semanas, dependendo da instituição, do laboratório em si, e aí depois do tratamento é que eu posso colocar o DIU. Mulheres que também têm infecções recorrentes, né, complicações de DIU recorrentes por conta com o DIU, elas também não podem estar recebendo esse DIU. Então, tem que ter muita atenção. Uma dica. Colocação de DIU, muitos perguntam. É feito com anestesia? É feito sem anestesia? Eu tenho 2 formas de colocar esse DIU. Ou eu faço em nível ambulatorial, sem anestesia, promovo a dilatação do colo e introduzo esse DIU. Procedimento, em alguns municípios aceitam os enfermeiros estar fazendo essa colocação desde que eles sejam treinados para isso. O outro formato que eu faço a colocação do DIU é fazendo através de uma histeroscopia, que é a endoscopia do colo do útero, venho, faço a dilatação no colo, abro e coloco ele justinho, só faço botar lá. E ter uma maior segurança e uma eficácia também nesse procedimento, tá certo? Então, essa é essa dica que eu gostaria de falar para vocês. E aí, é proibido essa questão da sepse puerperal, gestação suspeita ou confirmada, sangramento genital não diagnosticado, que possa ser a questão de abortamento, o próprio câncer, suspeita de malignidade genital, né, o câncer de endométrio cervical, ou que tem algumas sinéquias, fechamento, né, ou distorção na cavidade uterina, porque vai comprometer. Clínico, mioma é contraindicado? Não. Dependendo da localização desse mioma e do tamanho do mioma em si. Quais são as desvantagens do DIU? Ele tem risco de evoluir para uma doença inflamatória pélvica, principalmente nos primeiros 4 meses depois da inserção. Estudos da OMS afirmam que a chance maior de desenvolver a DIP é nos primeiros 20 dias após a inserção. Tem o risco da vaginose bacteriana, por isso que eu falei, quem já tem que fazer o tratamento. Risco de evoluir para cólica, questão da dismenorreia, principalmente o DIU de cobre. Irregularidades menstruais, no caso do DIU de Mirena, para menos, e o DIU de cobre para mais. E a menorreia prolongada, que é a questão do DIU de Mirena. Ele tem um retorno à fertilidade demorada, porque ainda queira ou não queira, ainda tem o resultado. Entra. Peraí, só um momentinho, gente. Estou em aumento, meu amor. Pode entrar. Ah, não, você não tá em áudio, desculpa, que eu tive que meu negócio. O que é, Letícia? Peraí, gente, só um momentinho, o que é? Não, vai acabar a aula. Depois, quando acabar, a mamãe imprime. Leva uma hora. Graças a Deus. Volta. E aí, desculpa, gente. Tem estudos que realmente falam que demora essa questão de retorno à fertilidade. Tem estudos que falam um período de 6 a 12 meses. Ui, para, meu Deus.
A questão da inserção do DIU, a gente tem que ter um grande cuidado, porque se eu tiver a inserção dele de forma errônea, eu posso, já vou responder aqui, meninas, eu posso levar a questão da perfuração uterina, tá certo? E isso é muito sério, a questão de dor, a questão de sangramento, correndo o risco dessa mulher ter que retirar esse útero, tá bom? E a própria expulsão do DIU que pode acontecer, ok? Deixa eu ver aqui as perguntas. O DIU de cobre, ele causa uma toxicidade? Não é a questão da toxicidade, ele causa uma reação inflamatória no útero em si, tá certo? A questão do organismo rejeitar como se fosse um corpo estranho acontece principalmente nas mulheres que têm a questão de mioma que leva à expulsão do DIU, tá certo? Cíntia, depois que você, até dentro do próprio centro cirúrgico, por exemplo, é um parto normal ou uma cesárea, eu já posso colocar o DIU, tá certo? Tem muitas mulheres que até falam, eu nem sabia disso, e pode. Mas menstrua, não foi isso que eu disse? 75% das mulheres com DIU de Mirena, que é a progesterona, peraí, deixa eu fazer o vídeo aqui, aí vocês vão conversando com vocês. 75% das mulheres que utilizam o DIU de Mirena, que é de progesterona, elas não menstruam. Mas quem faz o uso do DIU de cobre, que causa reação inflamatória, elas menstruam normal. Continua tudo tranquilo, tá certo? Tem mulheres que falam que até diminui a questão da quantidade de dias que menstrua, mas o fluxo aumentado, quando tá no dia em si. Peraí, a Gabriela fez aqui. E ela colocar o DIU pode engravidar? Tem histórias, tem vários relatos, que fala que tem mulheres... Gente, o método mais eficiente para não engravidar, não ter relação sexual. Até o próprio DIU tem estudos que falam de 95% a 99% eu posso engravidar. Já tem fotos que até mostram o DIU aqui coladinho na cabeça da criança, entendeu? Eu tenho esses critérios em si. Então, o que a gente tem que observar? É um método que pode ter a questão da falha. Primeiro, para fazer a questão do DIU, faz todo aquele exame que eu já disse para vocês, mas eu preciso fazer a avaliação de 6 em 6 meses com ultrassom para saber sobre a questão da localização da inserção dele. Vou dar um exemplo. Aconteceu comigo. Em dezembro, eu fiz numa segunda-feira o ultrassom e acusou a presença do DIU no inserido normal. Domingo, o DIU foi expulso e estava na minha mão. Pode acontecer? Pode. No meu caso, quem foi que expulsou? Foi o próprio mioma. Mas isso é um fato. Não prejudica o feto, a questão do DIU. Mas pode perfurar a cabeça. Não tem isso, não pode ficar tranquilo nessa parte. O que a gente sempre fica fazendo é acompanhamento perante a questão do ultrassom, né, quando vai estar fazendo acompanhamento durante o pré-natal em si, mas pode ficar tranquilo. Cíntia apertou quantos meses depois a mulher pode colocar o de Mirena? Na hora do parto. E eu vou falar mais na aula de puerpério também sobre isso, sobre a questão do tempo depois, ok? Bora lá, continuar. Estão gostando, estão achando ruim? Quem gosta de contar os slides, agora que eu estou no 15. Pois não é assim, tem muita mulher que não sabe, porque não é informada durante... Ai, Senhor. Não é informada durante o pré-natal. Por isso que a minha chateação maior é essa, entendeu? Então, assim, a questão do DIU, ele não protege, entendeu? Contra a IST, é somente a questão da gravidez. Dependendo da questão da inserção, pode levar esse processo da infecção, então a gente tem que ter muito cuidado. E pela questão do público adolescente, pela questão da formação, pela questão dos cuidados, não é recomendado também, tá bom? E aí a gravidez, que muitos estão perguntando, né? Se eu estou grávida, e aí o que eu faço? Primeira coisa, se eu engravidei, eu coloco lá o espéculo e eu vou ver. Eu consigo ver aquela cordinha que eu até mostrei para vocês numa das aulas, se lembram? Se eu consigo fazer a questão dessa visualização, é indicado que eu faça a remoção. Pode ter um risco no aborto séptico, depois a ruptura prematura e o parto prematuro, tá certo? Pela questão, mas se vai entrar na cabeça da criança, vai perfurar o coração da criança? Não. A Cíntia está perguntando aqui se a colocação do DIU é dolorosa. Quando a gente faz ambulatorialmente, sem ser pela esteroscopia, dói. Não vou mentir para você. Sente cólica. No meu caso, eu fiz pela esteroscopia, mas o meu foi outro fator, que eu também, a questão das cólicas em si, tá certo? E na gravidez, eu não tô vendo a questão do cordão, né, da cordazinha do DIU.
Faço a questão da realização do ultrassom para ver a questão desse DIU e ver se eu consigo a parte da expulsão dele retirada. Tem a questão do risco no aborto terapêutico. Posso fazer a retirada desse DIU guiado pelo ultrassom, se ele não estiver lá em cima. Se estiver lá em cima, no fundo do útero, não é indicado tirar, porque pode levar a questão do aborto. E o que acontece mais é a questão da continuação da gravidez com a própria, o DIU em si, e sempre vindo a questão se tem a ocorrência de infecção intrauterina ou não, tá certo? Ui. E aí a gente vai estar falando agora. É bom que a Joyce está de contrapartida, né, Joyce? Depois você vai estar vendo a aula. E a gente vai falar sobre os métodos de barreira, tá bom? Alguns aqui eu acho que o preservativo é a coisa mais tranquila, mais espermicida o diafragma. São coisas que eu acho que poucos viram. Vem, vou dar acordar todo mundo. Aqui eu nem preciso falar muita coisa, né, minha gente? Pelo amor de Deus. A questão do preservativo, né, a cobertura fina, que cobra a questão do pênis. A maioria deles, 95% é feito de látex, mas muita gente tem alergia a essa questão do látex. E a gente já vai estar falando. O índice de falha dele é de 14%. E aí, para quem coloca bem direitinho, de pegar a ponta, segurar, para ter a questão do ar, parará, que todo mundo já sabe, a falha é de 3%. A vantagem dele é seguro, não tem nenhum efeito colateral, fácil disponível e protege contra a questão de STIs, né? Ui. A desvantagem, tem que parar a relação sexual para fazer a questão da colocação, a parte da colocação tem a questão da diminuição da sensibilidade, pode romper se eu colocar os tamanhos diferentes. Lembrando que eu tenho tamanhos 49 milímetros para adolescente e 52 milímetros para o público adulto. E a questão da ocorrência da reação alérgica ao látex. E a orientação da enfermagem entra sobre a questão da colocação correta desse preservativo. O preservativo feminino, eu acho que são poucos que viram, a gente ia ter aula no laboratório, ia estar apresentando para vocês, tá certo? É uma bolsa cilíndrica, é um plástico em si, e quem tem alergia ao látex, eu também tenho esse preservativo feito pelo poliuretano. Qual é o problema dele? É a mesma coisa que pegar um plástico e fazer uma zoada, que incomoda durante o ato sexual em si, tá bom? Ele é transparente, é suave, tem 2 anéis, se vocês observarem, só que esse aqui é aberto e esse aqui fica fechado, ok? Ele é colocado no canal vaginal, tá bom? E ele tem a função justamente de bloquear a entrada dos espermatozoides até a questão da entrada do colo do útero. Qual é a vantagem do feminino? Pode ser colocado antes da relação sexual, eu vou lá para a festa, flanite e tal, já sai com ele lá dentro, já sai prevenido. Ele não sofre a liberação, não é esterilizado, ele não desloca quando tem a questão da ereção peniana, né, internamente, e não precisa ser retirado logo depois da ejaculação, posso ficar lá, quando for tomar um banho, parará, ok, retiro. Protege contra a questão das ISTs, mais tranquilo. Aqui é o formato que coloca. Não tem a parte que eu disse que é fechada, que fica voltado para o colo do útero. Eu aperto no meio, faz como se fosse um 8, empurro até lá dentro com o meu próprio dedo. Depois eu venho, coloco o meu dedo por dentro, naquela parte do anel que é aberto, e empurro até chegar lá no colo do útero. Liene, oi, nem tu tá mentindo? Não, tô falando sério. A mulher sai desse jeito, sabe? A mulher sai desse jeito, ainda sai o plásticozinho fazendo assim, mas é a questão da proteção. Por isso que os critérios de desvantagem é justamente a baixa adesão, porque ele é caro, não é barato, viu, gente? Por isso que é melhor pegar nos postos de saúde, e é pouco prático, é barulhento, e dependendo de algumas posições sexuais, também não é tão indicado assim. Para quem nunca viu isso daqui, é o diafragma. Antigamente, até as avós e tal falavam, é meu pó compacto, né, e tudo, porque ele vem dentro de uma caixinha. O diafragma, para quem nunca viu ele, é um anel, ó, aqui é um metal, e ele é recoberto com uma película de borracha. E aí tem, ó, um formato côncavo. Esse formato côncavo, esse tamanho aqui, desse diâmetro, é de acordo com o tamanho do diâmetro do colo do útero. Então, antes de eu adquirir isso daqui, entendeu? O que acontece? Espera ainda, que a professora de Carla está falando aqui. Ó, ela disse que colocou Mirena, depois que acabou o resguardo, pode colocar no consultório com anestesia local, ou pode... a gente está falando isso na aula. Para colocar no consultório é um pouco doloroso, quanto à menstruação depois do 3º, 4º ciclo, não é mais sangramento. Não obrigatoriamente, foi aquilo que eu já conversei com vocês.
Agora, se for dia de cobra, você menstrua normal e até relacionamento também, foi o que eu já falei também para vocês. Obrigada, de cá. E aí, o que que acontece? Esse diafragma em si, ele tem a função de realmente, ele vai cobrir essa parte aqui do côncavo, é como se eu... É melhor fazer a imagem, para vocês verem. Deixa eu ver aqui. É como se fosse essa parte aqui do côncavo, ele vai estar apoiando justamente o colo do útero. Então, essa parte aqui é o colo do útero, eu venho empurrar, vou fazer a mesma coisa também, aperto no meio, faço o formato de um 8, empurro lá dentro e empurro com o dedo. E ele vai, eu empurro com o formato do côncavo, que ele faz assim, e depois ele vira, que eu já vou mostrar aqui na imagem para vocês, tá certo? Só para dizer, realmente a ação dele é mecânica, ele impede a questão da seção do espermatozoide. O grande problema dele é a falha por conta da colocação do mesmo, tá certo? Ele tem uma combinação e eficácia maior quando é colocado juntamente com o espermicida. Só que o espermicida hoje, ele não é mais indicado para a AMS, tá bom? O diafragma ele pode ser também colocado antes antes da relação sexual, ok? Permanece com ele até mesmo a questão 6 horas depois. E aí, o que que acontece, ó? Antes da relação sexual, 6 horas antes, eu vou fazer escova porque eu vou para a festa tal. Aí tu pode colocar. Aí depois que eu fui para a festa e tal, eu posso ainda ficar com ele também 6 horas depois. A desvantagem desse método é que a questão da dificuldade para a inserção dele em si, tá bom? Aumenta o risco da infecção urinária pela questão do tempo que fica, e é ruim também para remover a questão de diafragma, vocês já vão ver. Como é um produto que fica lá dentro, ele tem a questão do risco de infecção em si, né? E aí eu posso causar irritação tecidual ou a questão até mesmo um choque. E aí eu posso levar com um quadro de choque, um quadro de hipertermia, hipotensão e erupção. Olha só para vocês terem ideia como é que é para colocar. Não tem a questão do espermicida em si? Pronto. Aquela parte côncava, que eu falei para vocês, eu fecho o formato do 8 e coloco o espermicida aqui dentro. Faço 8 e empurro. Na hora que eu empurro, esse meu dedo, vou mostrar aqui o vídeo, amiga, melhor. Vou virar aqui. Esse meu dedo, aqui, eu aperto no meio, o diafragma, coloco espermicida e vou empurrar e colocar no formato do 8. Só que esse formato que estava aqui, a parte do côncavo, eu entro colocado aqui para dentro do colo do útero, tá certo? E na hora que eu empurro, ele vai ficar como se fosse ao contrário. Ele entra assim e depois ele vai ficar nesse formato assim. Só que esse espermicida, ele fica em contato com o colo do útero, só que ele causa lesões. Isso daí é complicado, porque também é uma porta de entrada para IST, tá certo? Na hora de tirar, eu tenho que vir com o dedo lá dentro do meu canal vaginal, pegar pela borda e puxar em que ele descole da questão do colo do útero, ok? Bora lá. Ó, o que eu falei, ó, entra e fica ao inverso, ó. Ok? Que aí fica também bem interessante. Aqui a questão do diafragma, ó. Mesma coisa, ó. Coloquei, fiz o 8, tá bom? Empurrei, ó, com o dedo. Aqui, ó, no formato do 8, empurrei com o dedo, ficou, e para tirar, como eu falei para vocês, ó, pega só pela bordazinha, tá certo? O capuz cervical, eu não sei quem já viu, eu acho que poucas pessoas já devem ter visto esse daí, ok? Ele é um dispositivo também de látex. Qual é a função? Ele vai entrar, isso daqui, como se fosse um copo, gente, mostra aqui. Como se fosse um copo, e eu vou ajustar aqui no colo do útero. A função do capuz cervical é isso. Só que ele também tem riscos que nem a questão. Tá certo? Então, é um dispositivo de látex macio, com formato de capuz, que ajusta a base do colo do útero. Vantagem, não tem nenhum hormônio e também confere a questão da proteção contínua. Qual é a desvantagem? Tem que ser colocado ajustado por um profissional. Como fica retendo tudo aqui dentro, gera uma questão de um odor desagradável. E se ficar por muito tempo é que piora essa questão desse odor.
e não protege a questão de DST-AIDS, e ainda tem o risco de evoluir para um choque séptico, um choque tóxico, quer dizer. O espermicida foi aquela pomada que eu falei para vocês, que coloca, é disponível em tablete de espuma, geleia ou creme, ele tem a função de causar a ruptura da membrana da célula espermatozoide, matando essa questão desse espermatozoide em si. É como se fosse tipo uma pomada vaginal, vamos dizer, um creme vaginal, que eu coloco nessa relação sexual e ainda posso fazer conjuntamente com o diafragma. Ele hoje é proibido pela OMS, entendeu? Juntamente com a questão dos preservativos, porque ele realmente pode correr e causar lesões. A falha dele é muito alta, varia de 5% a 50%. A vantagem porque é fácil, né? A aplicação, baixo custo, não interfere na questão hormonal, não interfere na lactação, aumenta a eficácia a questão de outras formas, quando faz conjuntamente no caso do diafragma, e tem a questão de ação contra algum IST. A desvantagem é a questão que só garante a proteção durante 1 hora e ainda pode causar essa reação alérgica, por isso que a OMS não indica mais. O ritmo é realmente pela frequência, de acordo com o meu período fértil. O calendário e a tabelinha, a gente já conversou muito sobre ele em si. É preciso que essa mulher ela saiba qual é o período fértil dela, que é justamente feito pela essa análise do ciclo menstrual, em que ela deve ter, para quem não quer engravidar, abstinência durante esse período fértil. Aquilo que a gente já falou com vocês, que o óvulo pode ser fertilizado de 12 a 24 horas após a ovulação, os espermatozoides ele pode fertilizar esse óvulo de 24 a 48 horas depois da ejaculação, e tem estudos que falam que esse espermatozoide ele pode ficar até 6 dias dentro do trato reprodutivo, tá bom? Qual a dificuldade? É realmente saber qual o período ovular, que essa mulher está ovulando em si, e a dificuldade de ter essa questão de abstinência na questão da convivência entre esse casal, né? A grande falha desses métodos é a questão da irregularidade desse ciclo menstrual, que fica mais difícil de estar conduzindo. O muco cervical é a questão, a mulher compreender, né, reconhecer essa questão do ressecamento e da umidade vaginal. Ele é referente às alterações na quantidade, na qualidade desse muco cervical, em diferentes momentos, e a gente já conversou sobre isso na aula de ciclo, e é necessário que na abstinência sexual, desde o começo da menstruação, 4 dias depois de identificado esse corrimento do muco. Então, qual é a característica do muco em si? Antes da ovulação, aquele muco ele é aquoso, fino e transparente. Na ovulação, ele se torna mais grosso, mais abundante, mais espesso, que é aquele que é a questão da pinça, em que eu vou pinçar esse muco com uma questão de distância de 5 centímetros e ele ainda está ligado entre essa questão do dedo, tá certo? Deixa eu só ver quem foi que entrou aqui. Maria está caindo. Maria não vai cair não, amada. O citotérmico é a questão mesmo da temperatura, para a gente estar reconhecendo, ok? Que ele combina tanto a questão de 2 metros, da temperatura e da questão do muco cervical. E a mulher tendo noção qual é a fase do ciclo menstrual que ela está, para reconhecimento dos sintomas. A mulher adquire a consciência da questão da fertilidade porque ela já começa a ter uma noção das manifestações psicológicas e fisiológicas que caracterizam cada etapa do ciclo em si. O sintoma secundário associado ao aumento da libido, a perda sanguínea e a sensibilidade pélvica para algumas. A eficácia desse método em si tem uma variação de 73% a 97%, ok? O coito interrompido, que já foi aquilo que a gente já conversou, é o processo que aquele homem ele retira o pênis antes da ejaculação. Qual é o problema, gente? Que no sêmen em si, eu tenho a questão do líquido seminal, mas eu tenho a presença de esperma quando é no início da relação. E esse esperma ele pode também dar essa chance de engravidar. A questão ruim para o homem é que ele tem essa questão desse autocontrole, né? Ele tem que manter. A eficácia ele é semelhante aos métodos de barreira e depende dessa capacidade do homem tirar o pênis a tempo de ter essa questão da ejaculação. E a falha, por conta disso, ele é em torno de 19%. O método amenorreia da lactação, ele utiliza a questão da infertilidade, a lactação, principalmente aquelas mulheres que ficam em aleitamento exclusivo, como uma proteção para a gravidez. Para aquelas mães que estão amamentando, a ovulação, ela demora, gente, em torno de 10 semanas depois do parto, tá certo? Desculpa.
Então, o aleitamento por si só não é um método confiável de planejamento reprodutivo. Aquelas mulheres que estão somente amamentando, elas devem ter um outro método associado, que é a questão da mini-pílula, que a gente vai estar falando, ok? E ele é um método temporário, sendo efetivo somente nos primeiros 6 meses após o parto. Por isso, cuidado. Chega